Nós temos visto um pouco sobre a história de Davi, claro que não com todos os detalhes e não com toda a extensão dos textos que cobrem a trajetória, a vida do rei Davi. Temos visto os pontos, destacado alguns pontos, né? Nós falamos na última oportunidade, no capítulo 7, onde o Senhor faz aliança com Davi. A partir do capítulo 7, Davi tem essa promessa de que o Senhor manteria o seu trono, e o trono, o reino de Davi não seria passageiro, o Senhor levantaria um descendente, e esse reino seria eterno. E nós, se você continuar lendo a partir do capítulo 7, não sei se você já fez essa leitura dos livros de Samuel, especialmente esse texto, você vai ver que no capítulo 11, a partir do capítulo 11 de 2 Samuel, Davi começa a sofrer derrotas. Não são derrotas militares, são derrotas morais. Derrotas dentro de casa, derrotas no seu coração. E nós vemos aqui, a partir de então, um tipo de colapso na família do rei Davi. Eu não vou hoje falar sobre Betseba, sobre o incesto, a traição, o assassinato de Davi contra o marido de Betseba. Você deve ter ouvido já essa história. É uma história que vale a pena ser contada, lida. Mas hoje eu quero me dirigir ao capítulo 13. E todo o capítulo 13. E eu gostaria até de ler esse capítulo todo com você agora. É um texto difícil de ser lido. É um texto que traz um conteúdo pesado. E eu não sei se você já teve essa oportunidade. Eu vou fazer a leitura. Essa leitura será feita numa tradução um pouco diferente, mas você pode seguir na sua tradução, que nós tradicionalmente também aqui lemos. Acompanhe a leitura então, capítulo 13 de 2 Samuel. Vou pedir para os diáconos fecharem as portas ali, por favor, para evitar ruídos aqui. Diz assim o texto: Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Amnon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto, e ele disse a Amnon: Por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Amnon disse: Estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão, por parte de pai. Jonadab respondeu: Deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando o seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: Por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer, que ela prepare a comida diante de mim, para que eu coma de sua mão. E assim Amnon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: Por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare bolos diante de mim, 2 bolos diante de mim, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: Por favor, vá à casa de seu irmão Amnon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e amassou, fez bolos diante dele, os assou, pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Amnon disse: Mandem que todos saiam da minha presença. E todos saíram. E Amnon disse a Tamar: Traga comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Amnon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amnon agarrou-a e lhe disse: Venha, deite-se comigo, minha irmã.
Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde eu iria com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei, ele não impedirá que eu case com você. Mas Amnão não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia, pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois Amnão sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse: levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: não, meu irmão, porque mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você me fez. Porém ele não a quis ouvir. Chamou o moço que o servia e lhe disse: ponha esta mulher para fora e tranque a porta. Tamar vestia uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei, que ainda eram virgens. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu, andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: foi o seu irmão Amnon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada, ele é seu irmão. Que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Porém Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ter este violentado Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava as suas ovelhas em Baal-Razor, perto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Absalão foi falar com o rei e disse: eis que esse seu servo está fazendo a tosquia das ovelhas, peço que o rei e os seus servidores acompanhem esse seu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, meu filho, não vamos todos juntos para não sermos pesados a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir, contudo o abençoou. Então Absalão disse: se o rei não quer ir, pelo menos deixe que o meu irmão Amnon nos acompanhe. Porém o rei lhe disse: por que ele iria com você? Absalão insistiu, e o rei deixou que Amnon e todos os filhos do rei fossem com ele. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: fiquem atentos, quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu der uma ordem para matá-lo, então matem-no. Não tenham medo, pois sou eu quem está ordenando, sejam fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram com Amnon, como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou a sua mula e fugiram. Estavam eles ainda a caminho quando chegou a Davi esta notícia: Absalão matou todos os filhos do rei e nenhum deles escapou. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, tomou a palavra e disse: não pense, o meu senhor, que mataram todos os jovens, filhos do rei, porque somente Amnon morreu. Absalão tinha resolvido fazer isso desde o dia em que sua irmã Tamar foi violentada por Amnon. Portanto, que o rei, meu senhor, não ponha na cabeça essa ideia de que todos os filhos do rei morreram, porque só Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do norte. Então Jonadab disse ao rei: eis aí os filhos do rei, como este seu servo falou, assim aconteceu. Mal tinha ele acabado de falar, chegaram os filhos do rei e, levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e foi ficar com Talmai, filho de Amiúde, rei de Gessur. E Davi pranteava por seu filho todos os dias. Assim, Absalão fugiu, indo para Gessur, onde ficou 3 anos. Então o rei
Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha se consolado a respeito de Amnon, que era morto. Vamos orar. Deus de graça e misericórdia, tua palavra lida, palavra que é viva e eficaz, diante de nós aqui, nos mostra, Senhor Deus, o quão miseráveis, terríveis nós somos, e quanto nós dependemos da tua misericórdia, da tua graça. Eu peço nesse momento, ó Pai, que o Senhor fale conosco, acrescente mais de ti, da tua palavra, ao nosso coração. Que o Senhor nos ensine, por amor do teu nome, por causa de Jesus, apesar de nós, apesar de mim. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Capítulo difícil de ler, muito difícil. Capítulo que mostra uma tragédia que, sabemos, não ficou apenas nos dias de Davi. Estima-se que pelo menos um estupro aconteça a cada 8 minutos. As maiores vítimas são as meninas, embora meninos também sejam acometidos desse mal. Especialmente da idade entre 10 e 14 anos. A maioria dos casos acontece dentro das casas, sendo os que violentam próprios parentes. É o que dizem as estatísticas. Tamar é a personagem que aqui está. Esse fato aconteceu. Não é uma história sem qualquer fundamento, mas é um fato acontecido. Olhar para esse texto e procurar aqui uma mensagem para as nossas vidas parece um desafio muito grande. Mas há aqui alguns sinais, alguns acontecimentos que, por tão fortes que são, servem também para nos alertar, para nos ensinar, para nos direcionar e mostrar, acima de tudo, a consequência do pecado, a tragédia que é o pecado em suas muitas formas que aqui se apresentam. Personagens que aqui nós temos aqui Amnon, que era na época o filho mais velho do rei Davi, sendo o filho mais velho, era o primeiro na linha sucessória, aquele que, por causa disso, deveria herdar o trono. Portanto, alguém muito próximo ao rei, o irmão mais velho, alguém muito estimado, que estava sendo preparado para assumir o trono. Outro personagem que aparece aqui é Absalão. Absalão vai ser um personagem importante aqui daqui para frente. Nesse momento, a gente talvez confunda Absalão com um tipo de herói. Mas será mesmo que Absalão é o mocinho dessa história? Nós temos outro personagem que é Jonadab. Jonadab era sobrinho do rei Davi. Era primo, então, de Absalão, era primo de Amnon, e era primo desta jovem que aparece aqui, a jovem Tamar. Tamar, uma princesa. Uma princesa que, como tal, não apenas tinha esse privilégio, mas esse direito de ser princesa, de ser tratada como princesa. Tamar era jovem. O texto fala que ela ainda era virgem, não havia sido prometida em casamento a ninguém. Portanto, sua idade deveria ser aí pelos 14, 15 anos, talvez mais jovem, um pouquinho mais velha, mas era uma adolescente. Tamar, nós percebemos que era uma pessoa que gostava e tinha seus dotes, seus talentos, e oferecia isso, mostrava isso. Ela foi chamada para fazer bolo na casa do seu irmão doente. E nós temos então, o último personagem que eu quero citar aqui, que é o próprio Davi. O pai, o rei que estava em exercício,
ele era não apenas pai de Absalão, de Amnon, de Tamar, como também representava a lei, representava a justiça, aquele que foi chamado para proteger o seu povo. E nós vemos em toda essa história aqui, toda uma coleção de falhas, de erros, de crimes, de pecados, caindo especialmente sobre uma pessoa inocente. Eu gostaria de voltar um pouquinho com você aqui no início dessa história e mostrar aqui como essa história ela está encadeada, está ligada a um problema familiar, o fracasso moral de Davi. Isso está ligado ao que aconteceu no capítulo 11, capítulo 12, o pecado de Davi, o adultério, o assassinato que Davi praticou. Quando Davi se arrependeu, se você estiver com a sua Bíblia aberta, no capítulo 12, Davi se arrepende diante do profeta Natã. Davi pede perdão. E aqui no capítulo 12, versículo 9, Natã diz a Davi: por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu, você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que a sua própria casa venha, que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, mas porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nascerá morrerá. Então Natã foi para sua casa e, de fato, o filho que Betseba esperava de Davi morreu. Betseba depois concebe, tem outro filho, e esse filho sobrevive, esse filho é Salomão. Davi entrega Salomão para que que o profeta Natã cuidasse dele. E nós temos então aqui a continuação. Davi, um pai que, embora perdoado por Deus, carrega as consequências desse pecado. Davi é um pai que agora parece que não age dentro da sua própria casa. Davi é um rei vitorioso, é um rei que tem vitórias fora de casa, que derrota inimigos, que domina reinos, domina outros povos, mas não domina a sua própria casa. É um rei pronto a fazer justiça para fora, mas é omisso quando o assunto é sua família, os seus filhos. E o que é gerado então nessa casa? Um ambiente de mentira, um ambiente de violência, um ambiente em que Deus não está presente. No capítulo 13, você percebeu na leitura que falta alguém? Quem é que falta? Que personagem falta no capítulo 13? Você não ficou lendo o capítulo 13 e pensou assim: cadê Natã para falar alguma coisa para Davi? Cadê o Senhor falando? Cadê Deus nessa história? Percebeu no capítulo 13? Até o capítulo 12 Deus está falando, Natã está falando. Capítulo 13, cadê? Uma família sem Deus. Embora Davi fosse o ungido de Deus, o trono fosse um trono abençoado, Deus havia poupado a vida de Davi. Cadê Deus? E sem Deus, prosperam os maus desejos, desígnios. E passado algum tempo, diz o texto que Absalão tinha uma irmã. O texto fala que ela era muito bonita. Ela era jovem, o nome dela era Tamar, e o seu irmão mais velho, Amnon, aliás, ficou apaixonado por ela. Apaixonado por essa jovem. E é interessante que essa paixão, ela logo se transforma em apetite sexual.
desejo sexual. Essa paixão e esse amor, ele é uma manifestação carnal. E isso começa a tomar espaço no coração desse homem, de Amnão. E o texto diz que ele queria de alguma forma se aproximar sexualmente da sua meio-irmã. Você sabe que Absalão, Tamar eram irmãos de Amnão por parte de pai, mas não por parte de mãe. Um dos problemas na vida de Davi, e depois você vê isso também na vida de Salomão, é a poligamia. A poligamia nunca foi o projeto de Deus para o homem, para a família. Mas ela entra na história depois do pecado e ela é tolerada por um tempo por Deus, mas a poligamia trouxe consequências terríveis. Famílias dilaceradas, famílias segmentadas, irmãos, meio-irmãos que perseguem meio-irmãos e toda essa confusão que acontece. Mas era costume dos reis terem vários casamentos por vários motivos, para fazer alianças políticas, por exemplo. E nós vemos aqui que, nesse caso aqui, Absalão e Tamar eram netos de um rei de outro país, que é para lá que Absalão foge depois que mata o seu próprio irmão, ou manda matar o seu próprio irmão. Mas, enfim, Absalão e Tamar eram meio-irmãos de Amnão. Eram família, portanto. Não moravam no mesmo lugar. Amnão ficava próximo ao rei, Tamar, por ser jovem, próximo ao rei. Absalão, em outro lugar, morava mais distante do rei, alguns quilômetros da residência real. Mas esse amor poderia não ser chamado de amor, nós vemos isso, fica muito claro. E hoje em dia, gente, confunde-se muito isso. Amor, desejo sexual. E logo esse amor, quando esse falso amor, aliás, chega ao fato de cumprir o seu desejo sexual, ele some, como aconteceu nessa história. Mas vamos ao texto mais uma vez. O texto mostra que eu não tinha esse desejo, ela era virgem, e ele não sabia o que fazer. Bom, o que ele poderia propor? Ele poderia propor casamento? Naquela época esse era outro problema. Meio-irmão se casarem, a lei proibia. A lei de Moisés proibia isso. Mas infelizmente muitas vezes isso acontecia. Mas nem esse tipo de casamento Amnão tinha interesse. Ele apenas queria uma forma de satisfazer o seu apetite sexual por sua irmã. Ele não via forma disso acontecer. E ele tinha um amigo, e esse amigo era muito esperto, Jonadab. Jonadab dá uma ideia: não, por que você está sofrendo com a tua irmã? Você é o filho do rei. Vou te ensinar uma coisa. Já ouviu falar de mentira? Mente. Inventa uma história. Fala que você está doente, que você está acamado. O seu pai vai vir te visitar, você é o herdeiro, você é o filho mais velho, ele vai vir ver você. E quando o seu pai vier te visitar, você lá na cama, fingindo estar de febre, lá, fala: ô pai, me ajuda, por favor, sabe o que eu quero? A minha irmãzinha, ela faz aqueles bolos, aqueles pães, ela é tão dedicada, ela podia vir aqui em casa cuidar de mim, papai. Chama a Tamar aqui, papai. E Davi fala assim: claro, meu filho. Eu até fico imaginando, a sua irmã vai ficar feliz em te ajudar. Se ela é uma princesa, pensa bem, se ela é uma princesa e morava no palácio, que obrigação ela tinha de saber fazer pão? Ela fazia isso porque ela gostava. Concorda comigo? Devia ter muito servo lá para fazer pão. Se ela fazia pães, sabia amassar o pão e assar o pão, era uma coisa que ela fazia com gosto. E ela foi, o rei falou: ô Tamar, vem aqui, faça um favor, né? Ele fala assim, né? Faz um favor, vai na casa do seu irmão, ele está deitado, está doente, tadinho. Faz um pão lá para ele animar, né?
Aqui a gente, quando alguém está doente, faz uma canja, faz uma sopinha de fubá, né? Para animar lá o pobrezinho. Gente, é tão triste isso. Estou tentando aliviar um pouquinho. Mas você imagina Tamar saindo de casa, arrumadinha. O texto fala que ela vestia vestes talares. Sabe o que é veste talar? Que vai até o talos, até aqui, ó. Roupas compridas, mangas compridas. Ela usava uma roupa de princesa. Era assim que ela se vestiu. E ela sai feliz da casa dela, porque o meu irmão quer me ver. Pediu para ela fazer pão para ele. E ela chega, amassa os pães, a casa está cheia de servos, Amnon tinha isso, ele era o príncipe, né, principal. Faz a comida, faz o pão, mas aí, o irmão dela, claro, não está interessado nisso. Manda todo mundo sair, vão embora, fica só minha irmã aqui. Minha irmã, serve o pão para mim na cama. E vai essa moça. Gente, qual é o sentido disso? Aonde esse homem estava com a cabeça? Que loucura! Mandou todo mundo embora, portas fechadas, com certeza, fecha a janela, estou com frio. E ela vai até a cama dele, entrega os pães, e ele não quer os pães. Isso aqui tem nome. Desejo pecaminoso, violência, loucura, monstruosidade. Tem vários nomes, aliás. E diz o texto que ele segura sua irmã e fala: vem, minha irmã, deita comigo. E eu consigo imaginar o olhar dessa moça assustada, dessa irmã assustada. E a palavra que aparece no versículo 12 aqui é a palavra não. Mas assim, não, meu irmão, não, meu irmão, não me force. Ela insiste, ela pede, por favor, meu irmão, não faça isso. Por que você iria me jogar nessa vergonha? Por que você seria tão louco? Fale com o nosso pai, ele não vai negar, nós podemos casar. Olha o desespero dessa menina, porque ainda que ela não tivesse nenhum sentimento pelo seu irmão, ela estava disposta a casar com ele, porque sabia que se o que ele queria fazer acontecesse, ela seria humilhada, a reputação dela destruída. Ela pede, ela insiste, mas o texto diz que ele não quis ouvir, não deu ouvidos e prevaleceu a força dele. Forçou-a e teve relações com ela. Depois Amnon sentiu por ela o quê? Grande aversão. Versículo 15. Interessante, né? Queria tanto amor, e agora aversão. Fica uma lição. Para tantos que acham que amor e sexo é a mesma coisa. Para tantos que acham, e a gente, assim, praticamente o tempo todo, nossas crianças, nossos jovens, tudo. Quer ser uma pessoa empoderada? É sexo. Quer mostrar que você ama alguém? Sexo. Tenha relação com essa pessoa. Quer provar o seu amor? Faça sexo com a pessoa. É assim. Estou errado? Eu estou exagerando. A sexualização de crianças, sexualização dos nossos jovens, banalização do sexo, banalização do corpo. Por que Amnon teve nojo, desprezou? Porque a partir daquele momento que ele cumpriu aquela loucura, fez aquela loucura, ele percebeu que aquilo era a maldade que estava dentro dele, algo tão desprezível que ele fez. Ele agora jogou isso nela, e não havia mais nada a não ser atração física, mais nada.
A Bíblia fala que nós não podemos satisfazer os desejos pecaminosos da nossa carne. Na nossa tradução aparece lá concupiscências da carne, desejos malignos da carne. Isso não é uma questão assim, só para falar assim, você não pode fazer nada. Não é isso, a Bíblia é sábia. A nossa carne, nossa natureza humana, ela tem desejos malignos, pecaminosos. E muitas pessoas dão vazão a esses desejos. Só que esses desejos, uma vez satisfeitos, não geram paz, não geram satisfação, geram tragédia. Tragédia. Como alguém pode ser tão frio? Como alguém pode ser tão monstruoso a ponto de fazer isso com a sua própria irmã? E depois de sentir esta aversão, o texto diz que ele sentiu por ela mais aversão do que o amor que ele tinha antes. Então diz, sai daqui, sai. Mas Tamar, mais uma vez, a vítima, mais uma vez diz, não faz isso, meu irmão. Agora você vai me expulsar da sua casa, você vai me jogar para fora, você vai fazer pior ainda, vai me desprezar, o que vai ser de mim? Um mal maior ainda você vai me fazer, você vai me humilhar publicamente. Ele não quis ouvir, ele disse, chamou o servo, chamou o empregado, tira essa mulher daqui, não é isso que ele fala? Ponha esta mulher para fora, não é mais irmã, essa mulher, não é mais uma princesa, essa mulher, não é mais uma jovem donzela, essa mulher, não é mais Tamar, é uma mulher, é uma qualquer, ponha para fora, e tranque a porta. Tamar vestia uma túnica talar, já li para vocês, né? Versículo 18. Assim se vestiam as filhas do rei, as que eram virgens. Mas o servo a pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou o cinza sobre a cabeça. Ela saiu procurando cinzas. Algo que os judeus faziam muito quando havia uma tragédia muito grande, ou quando se arrependiam, mas no caso dela era uma tragédia pessoal, particular, e só lhe restava isso, cinza na cabeça. Eu não tenho mais razão de carregar uma coroa, eu não tenho mais razão de trançar os meus cabelos como uma princesa, é cinza. E ela começou a jogar as cinzas, e ela foi andando, chorando e clamando, e rasgando as suas roupas de princesa, rasgando. Não sou mais nada disso. Estou rasgada. E aí, na história que nós estamos lendo, Tamar não fala mais nada. Mas aí seu irmão a encontra no caminho, Absalão, e disse, foi o seu irmão Amnon que esteve com você? Agora, minha irmã, olha que triste isso. Fique calada. Olha só. Absalão, ele vai se mostrar uma pessoa muito fria, muito calculista. Ele vai fazer um papel que normalmente se fazia para esconder os seus planos. A Absalão, assim que soube o que havia acontecido, já decidiu que ia se vingar do seu irmão. Mas agora ele faz o que normalmente se faria naquela situação. Minha irmã, fica quieta. É teu irmão, não vai falar para nada, para ninguém. E geralmente é isso que acontece. Quando uma criança, menino ou menina, é violentada dentro do ambiente familiar, normalmente, o que as famílias fazem? Abafa. Fica quieto. É seu tio, é seu avô, é seu primo. Fica calada. A Absalão a levou para casa, e o texto diz que ela ficou desolada na casa de Absalão, seu irmão. Mas não apenas Absalão ficou sabendo, mas o rei ficou sabendo. Versículo 21 diz, quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou o quê, gente? Furioso.
E daí? Ficou furioso e que mais? Mais nada. Mais nada. Amnon poderia ter sido denunciado. Ele fatalmente, diante de um tribunal, de acordo com a lei de Moisés, seria até executado. Mas nada aconteceu. Nada aconteceu. Tamar ficou na casa do seu irmão. Os dias foram passando. Tamar em silêncio. Amnon voltou para o palácio, voltou para o seu dia a dia, voltou para as suas tarefas como príncipe, passou a raiva de Davi, e a vida seguiu. E a gente fica perguntando, e Tamar? O que aconteceu com ela? Nem sinal. Esquecida. Num canto, num quarto. Pode ser que ela tenha se casado, mas um casamento de segunda categoria. Talvez alguém que não tivesse muita importância, alguém que ela não gostasse, se casou com ela. Mas a verdade é que nós não sabemos. Mas 2 anos passam. 2 longos anos se passam. Absalão sabia o que ele queria. E ele então vai tosquiar as ovelhas. Isso é como se fosse uma colheita, é um momento de festa. Então, tosquiando as ovelhas, se juntavam os familiares, se juntavam os servos e se fazia uma grande festa com bebida, com carne, com alimento, e essa festa era um momento especial. E Absalão ia tosquiar as suas ovelhas, como eu disse, ele morava longe do palácio, então era necessário que os seus irmãos viajassem para lá. E Absalão, sabe, muito esperto, disse assim, vai visitar o pai dele e falou, pai, eu vou tosquiar as ovelhas na minha casa, vamos? E o rei Davi fala, não, meu filho, vai ficar muito pesado para você, minha comitiva, eu como rei, não vou não. E Absalão sabia que o pai dele não ia e disse, então manda meu irmão não, pode ser? O segundo no reino, ele pode me acompanhar. E Davi ainda meio assim, mas por que ele ia na sua casa? Não, meu pai, é uma festa. Não ele apenas, meus irmãos todos. Chama todos os meus irmãos. E todos os irmãos vão. E então Absalão chama os seus servos e combina. Na hora que eu der o sinal, quando o Amnon estiver bem bêbado, mata ele. Não tenha medo, eu estou mandando. Pode matar. E assim foi feito. Os moços de Absalão fizeram com Amnon, como Absalão lhes havia ordenado. Versículo 29. Amnon morre na casa de Absalão. Seus irmãos fogem de medo. O príncipe tinha morrido. O herdeiro do trono tinha morrido. Absalão matou. O que mais ele pode fazer? Os irmãos fogem. A notícia chega até o rei, mas a notícia chega aumentada, geralmente é assim, rei, mataram todos os seus filhos, Absalão matou todos os seus filhos, mas ali estava um homem esperto, disposto a tirar vantagem de cada situação. Jonadab disse, olha rei, não fique pensando que morreu todos os seus filhos, não, morreu só um, morreu Amnon, porque Absalão tinha decidido matar Amnon. Então só ele morreu. Pode ter certeza, rei, eu tenho certeza. Vai por mim, rei. Esse Jonadab, ele é o cara oportunista. Ele dá a maior força para as pessoas fazerem as piores besteiras. E ele sempre quer se colocar como o melhor amigo. Eu diria que esse homem, Jonadab, ele faz o papel de Satanás aqui nesse texto. Amnon, lá no começo da história, não precisava de ninguém, para fazer coisas erradas, porque ele já tinha esse desejo maligno. Mas ele precisava, foi útil que Jonadab dissesse, olha não, já que você está com esse pensamento, faz assim, assim, assim. Eu te dou todas as dicas. É isso que o diabo faz. Você está querendo fazer coisa errada? Eu tenho umas dicas para você. Faz assim, 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 assim. Faz escondido, mente,
usa as pessoas, ele dá todas as ferramentas. Este é Jonadab. E no final, ele quer dizer assim: sou teu amigo, viu, te ajudei. Mas agora Amnon está morto e Jonadab agora é amigo de Davi. É assim. É assim que funciona a tentação, é assim que funciona a ação de Satanás em nossas vidas. Cuidado com pessoas que te dão a maior força para fazer coisas erradas. Amigos tão chegados que encobrem seus erros. Amigos tão chegados que na hora do aperto não estão lá. Amigos que não estão nem aí com a sua vida, nem com a vida da sua família, nem com o que é certo, estão apenas ali para tirar vantagem. Cuidado com esses Jonadabs. Mas aí o texto chega ao seu final, diz que Absalão fugiu. Absalão fugiu. E quem vai cuidar de Tamar agora? Absalão foi embora. Os filhos chegam até Davi, choram, lamentam. Davi pranteava por seu filho todos os dias. O filho Amnon. E quem é que chorava por Tamar? Absalão fugiu para a casa do seu sogro. E ficou lá 3 anos. E onde está Tamar? Seria Absalão o verdadeiro herói dessa história? Aonde está Deus nessa história? Nós só podemos olhar para essa história e encontrar aqui algum sinal da presença de Deus quando nós vemos o inocente sofrer. Nós podemos ver algum sinal aqui da presença de Deus quando a presença de Deus é desprezada. Por que Davi não chorou e lamentou por sua filha? Por que Davi não chamou o profeta para ouvir o que Deus tinha para dizer? Por que Absalão também não fez isso? Nenhum sacrifício foi feito, nenhuma oferta foi feita, nenhuma oração, nada. De fato, há aqui pessoas que estão agindo conforme as suas vontades, os seus desejos, pessoas que se tornam monstros, príncipes que se tornam terríveis criminosos, princesas que são humilhadas. E aonde está Deus? Onde está a vontade de Deus? Está sendo desprezada, Deus está sendo deixado de fora. Absalão é um herói? Absalão fez também o que a Bíblia e a lei condenava: não se vingue. A vingança não poderia ser pessoal. A justiça deveria ser feita, sim, através de um tribunal. O rei deveria exercer justiça, mas será que a resposta estava na vingança pessoal? Porque depois que Absalão mata seu irmão, o que de bom acontece disso? Aonde está Tamar? Ela foi consolada? Ela foi novamente restaurada? Não, ela continua sumida, continua em silêncio. Aonde está Deus? Nós podemos ver aqui um rei que é incapaz de agir, porque é fraco, porque não se sente capaz de corrigir os seus filhos, porque com certeza não se esqueceu do que aconteceu com ele mesmo. E aqui há um erro para os pais, há um erro para Davi, um erro que nos chama a atenção também. Você é pai, você é mãe, você não é perfeito, você pode ter errado no passado, você pode cometer erros, isso tem que ser levado diante do Senhor, nós buscamos perdão, mas quando você, como pai, como mãe, exerce seu papel de criar os seus filhos na disciplina, na instrução do Senhor, você está fazendo isso em nome do Senhor, não em seu próprio nome.
Davi havia se esquecido disso. Ele foi ungido, cheio do Espírito Santo para promover a justiça. E por que agora ele apenas olha para si mesmo? E por que agora ele é tão limitado nas suas ações, tão silencioso? Aonde está Tamar? Aonde está Deus? Nosso Deus está com os inocentes. Eu quero ler aqui um lamento para Tamar. Pobre Tamar, jovem e bela, princesa de fato e por direito, humilde e obediente, prestativa e caridosa. Pobre Tamar, sozinha com o seu algoz. Seu irmão sorrateiro não era seu paciente, tampouco seu amigo. A armadilha perfeita ele armou para a jovem, até então feliz e esperançosa. A casa rapidamente foi esvaziada. Todas as testemunhas se foram, deixando portas e janelas fechadas. O cheiro do recém-assado pão não pôde disfarçar o horror infernal que lhe aguardava. Como o enxofre que envenena e mata, as palavras malditas foram ditas: deita-te comigo, minha irmã. Abafado pela força impetuosa do criminoso familiar, seu não foi ignorado. Seu corpo violado pela força, derrotada pelos golpes, violentada em sua pureza, desolada pelo desprezo, a princesa é descartada como um objeto. De onde veio tanto ódio? Qual a fonte de tamanha loucura? Por que o rótulo do amor é usado para encobrir a cobiça e a monstruosidade? Por que as flores foram arrancadas e pisadas com tanta avidez? Será que a dedicação e o serviço merecem tamanha maldade? Por que a inocência é assaltada e destroçada com um apetite tão perverso? Onde está a razão? Nada faz sentido. Somente cinzas, lágrimas, choro e roupas rasgadas. Não mais vestidos talares, não mais uma coroa, não mais um irmão. Pobre Tamar, onde está você? Continua recolhida em silêncio? Calada pela vergonha e afligida pela dor que não cessa? Noites em claro, sem belos sonhos, somente os mesmos pesadelos? Onde está a tua justiça? Onde está a sua cura? Onde está a sua dignidade? Seria mesmo o filho de Davi seu redentor? Poderia ele dar verdadeiro conforto? Teria o filho de Davi uma casa para você morar? Poderia ele dar voz ao seu clamor e trazer de volta a sua alegria? Ele pode. Não pela violência ou revolta de Absalão, mas sofrendo com você e por você. Ele, como inocente, sabe o que é ser desprezado, humilhado e ferido. Ele sabe o que é ser traído pelos amigos, até mesmo pelo mais próximo. Ele foi traspassado e morto no madeiro, mas ele venceu o mundo para dar voz a você, Tamar, defendendo sua causa junto ao trono celestial. O filho de Davi enxugará dos seus olhos toda lágrima, e estará com você todos os dias, mesmo quando todos te abandonarem, para que você volte a usar uma coroa ao invés de cinzas, vestes de louvor ao invés de luto. Portanto, viva Tamar, viva Tamar. Essas palavras e esse texto que nós lemos aqui nos alertam para que a gente
Seja zeloso em nossa casa, em nossa família, com os nossos filhos. Esse texto nos alerta e nos mostra que situações como esta, de dor, de tragédia, precisam ser tratadas, conduzidas, não segundo a ira humana, mas segundo a justiça divina, pelo sangue de Jesus, pelo poder do alto, pelo conforto do Espírito Santo. Quando isso não acontece, tragédias cada vez piores vão acontecendo. Inocentes são silenciados, dores são abafadas e não há cura. E pode ser que você tenha vivido algo assim. Pode ser que você tenha experimentado algo assim. Hoje é tempo de cura para o seu coração, para a sua vida. Hoje é tempo de restauração em Jesus, por causa de Jesus. Pode ser que você esteja sendo tentado, pode ser que desejos malignos estejam brotando do seu coração. Coisas que você sabe são loucura. Mas não pense que essas loucuras não podem ser realizadas caso você não vigie, se arrependa desse mal. Hoje é tempo de um reencontro com o Senhor Jesus, com o Rei dos Reis. Somente Ele é capaz de quebrar esse jugo de pecado, esse ciclo de violência, de tristeza, de abandono. Somente Ele é capaz de ensinar o que de fato é amor. Somente Ele é capaz de nos ensinar o que de fato significa amor e também relação sexual, dentro do que Ele estabelece, não conforme o mundo quer nos pregar. Somente Ele é capaz de nos livrar das dicas malignas de homens como Jonadab, ou de mulheres como Jezabel. Somente Ele é capaz de nos conduzir em paz, com alegria, com saúde, e certos de que Ele há de enxugar dos olhos toda lágrima. Vamos orar? Santo Deus, dá-nos de fato veste de louvor, uma coroa ao invés de cinzas. Restaura vidas, ó Pai, aqui, restaura casamentos, relacionamentos, restaura a autoestima, constrói em nós, ó Pai, uma consciência, um coração saudável, longe das patologias, das enfermidades, dos desvios, das distorções malignas, satânicas, que estão o tempo todo sendo anunciadas e pregadas nesse mundo como a melhor coisa que se pode fazer. Livra-nos da loucura, livra-nos do mal, Senhor. Preserva o teu povo, santifica-nos. Perdoa, Senhor, restaura. Nós pedimos isso, ó Pai. Nós assim oramos e confiamos em Ti. E oramos em nome de Jesus. Amém.